Graça e paz, igreja, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque mais uma vez nós temos a oportunidade de cultuá-lo em um culto de doutrina. Como os irmãos sabem, nós temos estudado os evangelhos sinóticos e o nosso objetivo, ao finalizar o evangelho de Mateus, é realmente darmos continuidade a esse estudo, estudando ali Marcos e Lucas, fechando os evangelhos sinóticos. Hoje, irmãos, nós vamos iniciar a leitura de um novo capítulo do Evangelho de Mateus, que é o capítulo 23, tá bom, irmãos? Nós vamos ler um bloco que vai do versículo 1 até o versículo 12, e na minha versão esse bloco tem um título que é Jesus censura os escribas e os fariseus. E essa mesma passagem ela está presente nos outros dois evangelhos sinóticos, em Marcos e Lucas, tá bom? Mas antes da leitura, eu quero orar junto com vocês. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te agradecemos por termos mais uma vez a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Eu creio, ó Deus, que de fato tem sido algo construtivo para a Tua Igreja e nós sempre temos algo novo a aprender, porque a Tua Palavra ela se renova e o Teu Espírito nos dá a sabedoria para interpretá-la. Então, mais uma vez eu clamo para que em cada lar representado Tu possa, de fato, Senhor, agir e ministrar, de modo que sejamos dia a dia fortalecidos pela Tua Palavra. Ajuda-nos a colocar em prática tudo aquilo que vier de Ti e faz em nosso meio a Tua vontade para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Amém, irmãos. Bom, primeiro, nós precisamos entender quem eram os ouvintes aqui dessa fala de Jesus, tá bom? Então, primeiro vejamos os ouvintes. O versículo 1 diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, tá bom? Então, aqui, basicamente, é uma palavra de advertência, como o versículo 1 deixa muito claro, para as multidões e para os discípulos de Jesus. E aí, irmãos, Jesus ele faz a introdução da sua fala, no versículo 2, dizendo: Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Primeiro, irmãos, nós precisamos compreender o que seria a cadeira de Moisés, tá bom? Precisamos compreender isso. Bem, nós sabemos que Moisés ele foi o legislador do povo de Israel, né? Nós sabemos disso. Então, basicamente, ele foi responsável por redigir, por copiar, escrever, as leis que o próprio Deus transmitiu para ele no Monte Sinai, né? Então, nós sabemos disso. Foi Moisés quem ali deu a lei ao povo, mas, obviamente, foi Deus quem transmitiu ali a lei a Moisés. E, por conta disso, por conta da liderança também que Moisés ele ali exerceu sobre o povo no período de peregrinação ali no deserto, a caminho da Terra Prometida, Moisés ele acabou se tornando o líder, digamos assim, mais destacado de todo o Antigo Testamento, entendem? Então, basicamente seria isso, Talvez, quando Jesus ele usou essa expressão, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, talvez ele quisesse dizer que os escribas e os fariseus estavam dando continuidade, ao ministério de Moisés, no sentido de liderar o povo e no sentido também de ensinar o povo a lei do Senhor, Então, talvez tivesse esse sentido. Talvez o uso da expressão, cadeira de Moisés, também funcionasse como um simbolismo para representar a autoridade que Moisés tinha sobre o povo. E essa autoridade, atualmente estava nas mãos dos escribas e fariseus que representavam a liderança naquela época, Mas provavelmente, irmãos, havia uma cadeira literal nas sinagogas primitivas, Já encontraram indícios arqueológicos que apontam para uma presença de uma cadeira literal, que seria então a cadeira de Moisés, Mas aqui não é algo, digamos assim, comprovado, é mais uma possibilidade, tá bom? Mas aqui, irmãos, nós precisamos prestar atenção. Jesus ele fala para dois grupos, ou melhor, ele fala sobre dois grupos distintos, que seriam os escribas e os fariseus.
Em outros sermões, em outras mensagens, tanto aqui no culto de doutrina, até mesmo em exposições bíblicas nos cultos ali dos domingos, nós já falamos, né, basicamente, o que cada um desses grupos fazia, o que é que eles representavam e tudo mais. Mas é sempre bom, irmãos, nós rememorarmos, né, nós refrescarmos a nossa memória. Então, os escribas, basicamente, eles seriam especialistas interpretativos da Torá. A Torá seria, em outras palavras, o Antigo Testamento, né? Lembrando que nessa época, na época de Cristo, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Então a Bíblia que os judeus tinham naquele tempo era o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias. E os escribas, eles eram especialistas não só porque eles estudavam o texto bíblico, mas também porque eles eram copistas, né? Então eles escreviam aquilo que constava nos pergaminhos bíblicos, de modo ali a irem memorizando mesmo o que estava escrito. Porque o pergaminho, irmãos, era algo que com o uso ia se desgastando, logicamente, com o uso e com o tempo. Então, ali, para o texto ser preservado, ele precisava ser continuamente copiado, né? Então, basicamente seria essa a função dos escribas. Eles eram especialistas em interpretar o Antigo Testamento, né? Basicamente seria isso. Os fariseus, por outro lado, eles eram um partido religioso com uma forte tradição judaica, tá bom? Então eles tinham aquela ideia, né, de superestimar a lei de Moisés e tudo mais, né? Então esses seriam os fariseus. E aí, irmãos, Jesus ele orienta no versículo 3 os seus ouvintes, né, os discípulos e a multidão, da seguinte forma. Ele diz: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles, os escribas e fariseus, vos disserem. Tá bom? Então é isso que Jesus ele fala. À primeira vista, irmãos, pode parecer uma orientação estranha, não é verdade? Porque nós que conhecemos, né, a palavra do Senhor de maneira mais específica, os evangelhos, nós sabemos que esses dois grupos, os escribas e os fariseus, eles foram, ao longo de todo o ministério de Jesus, um grupo, ou melhor, grupos que perseguiram a Cristo. Nós sabemos disso, não é verdade? Tanto é que em alguns momentos, né, ou melhor, em um momento específico, Jesus ele até direcionou os seus discípulos dizendo o seguinte: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, tenham cuidado com o ensino, com a doutrina dos fariseus. Nós vimos em várias passagens os escribas, os fariseus, sabe, se reunindo ali com o intuito de prender Jesus, né, conspirando ali para matá-lo, até mesmo ali tentando lançar uma armadilha para apanhar a Cristo, né, fazendo perguntas capciosas a fim de colocar Jesus entre a cruz e a espada, né? Então nós vemos isso nos evangelhos. Mas aí Jesus ele declarou, né, fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Pode parecer estranho, mas no próprio versículo 3, Jesus ele vai esclarecer essa ideia, tá bom, irmãos? E aí o mestre ele acrescenta no versículo 3: mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Então é aquela ideia, irmãos, que Jesus está passando aqui, ó. Façam o que eles, os escribas e os fariseus, dizem, mas não façam o que eles fazem. É essa a ideia, né? Enquanto os escribas e fariseus ensinassem corretamente, eles deveriam sim ser obedecidos. Mas nós sabemos que os escribas e fariseus eles tinham ali práticas ali na sua vida que iam além daquilo que estava escrito, mas eles praticavam e queriam ensinar ali os seus ouvintes a praticarem como se fossem mandamentos divinos. Entenderam? Então é aquela ideia, por exemplo, da tradição que os anciãos judeus tinham de lavar as mãos antes de comer. Isso era uma tradição, né? Se tornou um costume, mas não era algo bíblico. A lei de Moisés ela não
ordenava ali o povo que lavasse as mãos antes de comer. Mas os escribas e fariseus, eles passaram ali a adotar esse costume, uma tradição dos anciãos, e eles queriam, basicamente, que o povo entendesse essa tradição como sendo um mandamento divino. Até questionaram os discípulos de Jesus, né, porque eles não lavavam as mãos antes de comer. Então, basicamente seria isso. Nessas tradições extra-bíblicas, nessas obras que os fariseus faziam, que iam além daquilo que estava escrito, a postura incorreta deles não deveria ser replicada. Mas o que eles ensinassem corretamente da palavra de Deus, aí sim, o povo, né, os ouvintes deveriam então obedecer. E aí Jesus ele desenvolve o seu pensamento, irmãos, no versículo 4, dizendo: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então aqui, irmãos, nós podemos perceber um contraste implícito entre os escribas e fariseus e o próprio Cristo. Por que eu digo um contraste implícito? Porque aqui Jesus ele fala sobre os fardos pesados e difíceis de carregar que os fariseus e os escribas ali colocavam, né, atavam sobre as pessoas. Mas se nós nos lembrarmos de um outro texto desse mesmo evangelho, Jesus ele declarou sobre si mesmo: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então há um contraste, né? Cristo ele ali põe um fardo leve sobre os seus discípulos. Os escribas e fariseus, por outro lado, eles colocavam fardos pesados. E aqui, irmãos, nós podemos perceber também a hipocrisia que existia nos escribas e nos fariseus. Por quê? Porque eles atavam os fardos pesados, mas o próprio Cristo disse: olha, os fardos são pesados, são difíceis de carregar, mas os escribas e os fariseus nem com um dedo eles querem mover esses fardos. Então eles diziam para o povo: olha, carregue esse fardo. Eu sei que é difícil, mas você tem que carregar. E eles mesmos não queriam carregar, não suportavam carregar. Então, basicamente seria essa a ideia, né? Aparentemente eles nem se esforçavam para isso. Mas aí, continuando, irmãos, o Senhor, ele fala sobre a vaidade que esses homens, eles nutriam no coração. Além de atar esses fardos, né, ali na forma de mandamentos humanos, né, que iam além dos mandamentos bíblicos, eles tinham vaidade, né, eles amadureciam a vaidade no seu coração. E a gente vai ler do versículo 5 até o 7, que dizem assim: praticam, porém, né, os escribas e fariseus, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Tá bom? Então aqui, irmãos, só para esclarecer, os filactérios, eles seriam basicamente caixinhas, né, que continham ali passagens bíblicas e geralmente eram atadas nas mãos ou ali na testa, né, para representar ali que a pessoa estava ali carregando, né, a palavra de Deus no próprio corpo, algo nesse sentido. E aí o texto fala que os fariseus eles alargavam, né, os filactérios, ou seja, eles usavam caixas maiores, né, do que era necessário. E justamente aqui para se destacar, para chamar a atenção mesmo, né? É esse o sentido. E as franjas seriam alguns cordões que eram amarrados, né, às quatro pontas das vestes. Então eles alongavam as franjas, sabe, para se vestir de forma mais espalhafatosa mesmo, para se destacar, né? E o texto deixa muito claro que eles faziam tudo em busca de status, de reconhecimento. Eles gostavam de se sentar ali nos primeiros lugares das sinagogas. Eles gostavam ali de serem chamados de mestres. Eles gostavam ali de realizar as suas obras a fim de que as pessoas percebessem, porque eles queriam o reconhecimento, né, os elogios, a glória que outros seres humanos poderiam conceder a eles. Eles gostavam disso. Então essa é a ideia.
Novamente, aqui a gente percebe um contraste, irmãos, entre os escribas e fariseus e entre o próprio Cristo. Novamente é um contraste implícito, mas nós vemos aqui a vaidade, a presunção, a arrogância, a prepotência dos escribas e fariseus. E se nós nos lembrarmos de um texto específico, nesse mesmo evangelho, Cristo ele declarou sobre si mesmo: eu sou manso e humilde de coração. Então, a humildade que Cristo demonstrou em vida é totalmente oposta ali a esse comportamento equivocado, né, dos escribas e fariseus. Então há aqui sim um contraste, tá bom? E aí, irmãos, Cristo ele direciona do versículo 8 até o versículo 11 da seguinte forma: vós, porém, né, ou seja, as multidões e os discípulos, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Tá bom, irmãos? E aqui é em tempo, tá, igreja? Cristo, ele não está proibindo aqui os seus discípulos de utilizarem tais termos em todos os tempos e circunstâncias, tá bom? Não é isso que ele está fazendo. Eu vou dar alguns exemplos para nós entendermos, tá? Vamos supor que nós fôssemos fazer uma trilha na mata, né? Geralmente, numa trilha, vai haver ali um guia, e nós podemos nos referir a ele como sendo um guia, entenderam? Jesus ele não está proibindo isso. Se nós formos exercer, sabe, uma arte marcial, vai haver ali um tutor, um mestre, e nós podemos nos referir a ele como sendo um mestre, entendem? E nós chamamos os nossos pais sanguíneos, né, aqueles que nos geraram ou nos criaram, e nós nos referimos a eles enquanto pais, não é verdade? Então isso também não é proibido, não é errado. O que Jesus ele está condenando, proibindo aqui, é o uso desses termos ao modo farisaico, ou seja, com o objetivo de exaltar o orgulho humano. Porque, como ele mesmo disse, né, os fariseus, os escribas, eles gostavam de serem chamados de mestres, né? Então, esse é o sentido, né? Eles gostavam de serem chamados, certamente, de guias, de pais, para exaltar ali o próprio orgulho, para alimentar ali o próprio ego. Então, esse uso, sim, Cristo está condenando. Mas, em tempo, irmãos, logicamente, Cristo ele é o guia e o mestre de cada discípulo, né? E nós temos, sim, o nosso Pai maior, que é o nosso Deus, o nosso Pai celestial, tá bom? E aí a conclusão do versículo 12, nos diz assim: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, basicamente seria isso, irmãos. E aí eu quero ver com vocês algumas advertências baseadas nesse texto, tá bom? A primeira advertência é a seguinte: vamos filtrar tudo o que nós ouvirmos. A palavra de Deus ela nos aconselha, irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Tá certo? Então sejamos como os crentes de Bereia, né? Que, ouvindo a pregação de Paulo e Silas, diz a palavra do Senhor, eles consultavam diariamente as Escrituras para verem se as coisas eram de fato assim. Ou seja, Paulo e Silas pregavam o Evangelho, os bereanos iam para a Bíblia que eles tinham, né? A Torá, o Antigo Testamento, e eles consultavam para ver se Paulo e Silas não estavam falando alguma besteira, né? E basicamente era assim que os crentes de Bereia eles se portavam, né? E à luz da palavra, igreja, eu creio que a nossa igreja ela tem sim pregado o verdadeiro evangelho. Mas o corpo de Cristo precisa estar sempre atento ao que tem sido dito no púlpito do Senhor, a fim de não nos enredarmos em heresias, tá bom? E como nós saberemos se a palavra é bíblica? Ora, vamos ler a Bíblia, né? Se nós lermos as Escrituras, nós saberemos discernir se a mensagem é bíblica ou não, tá bom, irmãos?
A segunda advertência, baseada nesse texto, é a seguinte: vamos analisar a fonte da mensagem. Sim, irmãos, nós precisamos ponderar se o testemunho dos pregadores e pregadoras está em conformidade com o que está sendo pregado. Então, nós precisamos nos questionar isso e, diagnosticar mesmo, ali pelo testemunho, se ele é condizente ali com a palavra pregada, tá bom? Agora, caso a mensagem pregada seja bíblica, nós devemos seguir, né? Como Cristo orientou aqui os discípulos e as multidões, né, sobre a mensagem dos escribas e fariseus. Mas se nós percebermos que a fonte é imprópria, então nós não devemos copiar as atitudes que forem, digamos assim, contrárias à palavra do Senhor. Nós podemos seguir um ensino, se ele for bíblico, mas se nós percebermos atitudes que são impróprias, incorretas, então nós não devemos replicar, tá bom? Basicamente o que Jesus disse aqui, né? Fazei e guardai tudo o que eles vos disserem, mas não façam as suas obras, porque ali as obras eram incorretas, né? Então basicamente seria isso. E aí a terceira e última advertência é a seguinte, irmãos: o nosso proceder traz consequências. Sim, embora essa frase ela tenha se tornado muito famosa, ela não está na Bíblia. Que frase? Os humilhados serão exaltados. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Então não é, se alguém vier, né, até mim e me humilhar, me tratar mal, eu não vou ser exaltado por causa disso. Eu serei exaltado segundo a palavra se eu mesmo me humilhar. Entendem? Então é isso que Jesus ele fala aqui. E os escribas e fariseus, eles se exaltavam e foram humilhados aqui pela palavra de advertência de Jesus. E existem outros textos bíblicos que concordam com essa palavra aqui de Cristo, né? Tiago, capítulo 4, versículo 10, diz assim: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E 1 Pedro 5,6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. É isso, irmãos. Eu só queria recapitular com vocês as 3 advertências que nós vimos. A primeira delas, vamos filtrar tudo o que nós ouvirmos. Então, nós ouvimos algo que fala da palavra de Deus, vamos checar se aquilo realmente, né, faz parte da palavra. Vamos filtrar para não sermos ali levados a acreditar em heresias, tá bom, irmãos? E isso em todas as circunstâncias. A segunda advertência é: vamos analisar a fonte da mensagem. Vamos sempre observar se ali o testemunho de quem prega é compatível com a mensagem pregada, né? Para nós ali percebermos, né? Se nós devemos seguir apenas aquilo que é pregado ou se nós podemos sim copiar até mesmo as atitudes, se forem atitudes bíblicas, se for um testemunho bom, né? Um testemunho que vá, de fato, nos estimular a uma vida mais santa, né? Uma vida que glorifique o nome do Senhor, né? Se o testemunho for bom, nós podemos sim seguir. No caso dos escribas e fariseus, não era um bom testemunho que eles davam. E a terceira e última advertência: o nosso proceder traz consequências. Se nos exaltarmos, seremos humilhados. Mas se nos humilharmos, segundo a palavra, seremos então exaltados. Então é isso, irmãos. Que Deus ele nos abençoe, que Ele aplique em nós a sua palavra e que o Espírito Santo nos ajude dia a dia a entender as Escrituras. Paz, irmãos.